Olá amigos, estamos de volta com o nosso curso Conhecimentos Bancários 2020 em nossa aula de número 19. Nesta aula vamos falar sobre as funções do Banco do Brasil no sistema financeiro nacional, ok? São situações bem cobradas em concursos públicos, principalmente os de ensino médio, e a gente vai lá. Nós temos aqui 4 tópicos. O primeiro: Sociedade de Economia Mista, tendo o governo federal como maior acionista. Isso aqui já é de conhecimento de vocês, eu já disse isso em algumas aulas anteriores, mas esse tópico aqui é só para lembrar você de que aquela lei 13.303, que nós falamos aqui na aula passada, quando falamos de Caixa Econômica Federal, ela também ela vai influenciar também agora no comportamento do Banco do Brasil. Embora não haja necessidade de grandes mudanças em relação à governança corporativa, nomeação de diretores, esse tipo de coisa, porque o Banco do Brasil, por ser uma sociedade anônima de capital aberto, a adaptação vai ser muito mais fácil, pelos motivos que nós já citamos na aula passada, ok? Bom, segundo tópico. Antes de 1964, o Banco do Brasil ele exercia junto à SUMOC, era a Superintendência da Memória do Crédito, e ao Tesouro Nacional as funções hoje desempenhadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. A questão é, não havia Banco Central e nem havia o Conselho Monetário Nacional. Eles foram criados em 1964, no final do ano de 64, ok? Em 31 de dezembro de 64, salvo engano, entendeu? Aí, Lei 4.595, colocada aqui para você pesquisar, caso você queira se aprofundar, ok? Então, o que acontece? Antes dessa lei aqui, 4.595, de 1964, ok? Então, antes dessa lei, é o que se chamou de reforma bancária no Brasil. Reforma bancária. Se você quiser se aprofundar, pode procurar Reforma Bancária de 1964. Então, esta lei, ela criou o Conselho Monetário Nacional. Então, depois desta lei, houve uma mudança significativa, uma mudança profunda nas funções do Banco do Brasil dentro do sistema financeiro nacional. Com essa mudança aí, muitas das funções que o Banco do Brasil possuía junto à Superintendência da Memória e do Crédito foram para Banco Central do Brasil e para o Conselho Monetário Nacional, ok? Bom, então hoje basicamente o que se cobra mais em concursos públicos são esses 2 últimos tópicos aqui. Então, terceiro, o Banco do Brasil ele é o mantenedor e operacionalizador do CCF, Cadastro de Emitente de Cheques Sem Fundos. É bem tranquilo isso aí, mas ainda é muito cobrado. Por quê? Para o leigo, quando se diz CCF, Cadastro de Emitente de Cheques Sem Fundos, o que é isso? E aí ocorre o seguinte, pessoal. Quando alguém emite um cheque e ele é devolvido pela primeira vez por ausência de fundos, não tem dinheiro suficiente na conta para pagar, ele é devolvido pela alínea 11. O que é isso, professor? O banco bate um carimbo no verso do cheque e coloca o número 11 nesse carimbo. Às vezes já vem no próprio carimbo, devolvido sem fundos. No meu livro, Conhecimentos Bancários e Políticas Econômicas, eu, inclusive, cito algumas alíneas, as principais alíneas, tá? Ok? A linha 11. Caso o cheque seja devolvido pela segunda vez, ou seja, a pessoa que está com o cheque reapresenta o cheque numa segunda oportunidade e ainda assim o cheque retorna, ele é devolvido de novo sem fundos. Aí ele é devolvido pela a linha 12. No verso do cheque, o sistema de compensação, daqui eu falo por quê, o banco. Por enquanto não vamos falar de compensação, né? O banco sacado bate o carimbo, a linha 12. Ok. Neste caso, o emitente do cheque, o nome dele é inscrito no CCF, Cadastro de Emitente de Cheques Sem Fundos. E para retirar,
do CCF para retirar, para limpar o nome dele, falando aqui no jargão popular, ele vai ter que apresentar esse cheque e pagar uma tarifa para poder retirar o nome dele do CCF, ok? Caso ele não esteja com cheque, isso acontece demais, perdeu o cheque, aí ele vai ter que apresentar alguns documentos, certidão negativa de protesto, recibo do cliente dele dizendo que recebeu por aquele o valor referente àquele cheque, que aquele cheque foi pago, né? O cheque foi devolvido, mas ele procurou você foi lá e pagou. Então, você pega um recibo com ele, considerando que você emitiu o cheque sem fundo, é só um exemplo. Aí, além disso, tem que reconhecer firma em cartório, né? Ok? A cópia do cheque que o banco fornece para você. A gente cita tudo isso no livro, esses pormenores aí, tá? Ok. Muito bem. O que você precisa entender, e isso sim pode ser cobrado, é que o mantenedor, quem operacionaliza o cadastro de emitente de cheque sem fundos, o CCF, é o Banco do Brasil. Cuidado! É quem operacionaliza, não é quem regulamenta. Cuidado com isso aí, tá? Não confunda as funções do CMN do Banco Central com as funções do Banco do Brasil. Então, o que o Banco do Brasil faz é apenas operacionalizar esse cadastro. Tudo bem? Ok. Item 4. Operador e executor do serviço de compensação de cheques e outros papéis. Serviço de compensação de cheques e outros papéis. A chamada COMP, que ainda é cobrada demais, tá? O sistema de compensação ainda é cobrado demais. Aos poucos, com a informatização, com a virtualização, melhor dizendo, do sistema bancário hoje em dia, o sistema de compensação, ele agora todo eletrônico, praticamente todo eletrônico, então nós vivemos uma fase de transição. Mas mesmo assim, ainda assim, há muitas questões de prova cobrando sistema de compensação. E aí a gente precisa explicar para você como é que isso funciona, a melhor oportunidade é agora. Bom, primeiro, cuidado de novo aqui. Operador e executor da COMP, do sistema de compensação, tá? A regulamentação disso aí é com o Banco Central do Brasil, ok? Mas, para você entender como funciona, não vamos citar aqui nome de bancos, mas digamos que alguém tem uma conta no banco A, e aí ele emitiu um cheque para o Joãozinho, e o Joãozinho tem uma conta no banco B, ok? No banco B. O Joãozinho deposita esse cheque em sua conta no banco B. E aí o Manuel tem conta, é o contrário, ele tem conta no banco B e deposita, né, um cheque, passa para alguém um cheque que vai ser depositado no banco A. O que acontece, pessoal? Esses bancos A e B precisam se reunir agora entre aspas, porque já está quase tudo eletrônico, esses bancos precisam se reunir para fazer a troca desses papéis. Olha, o agente do banco B, era assim que era feito, tá? Se reuniam, e as reuniões eram feitas geralmente no Banco do Brasil, em agências do Banco do Brasil de cidades maiores, faziam essa reunião e faziam essa troca. Olha, Banco A, eu tenho aqui X cheques para vocês. Olha, Banco B, eu tenho Y cheques para vocês. E passava a fazer essa contabilização, ok? E aí, se o cheque dado pelo cliente do Banco B chegou no Banco A, o Banco A apresentou o cheque para o Banco B diz, olha, não tem fundo, ele é devolvido à linha 11, por exemplo, ou a assinatura não confere, né? Ausência de assinatura, erro formal, né? 31, a linha 31, a formalidade, esqueceu de colocar o nome da moeda, por exemplo, e assim por diante. A gente cita isso tudo no livro lá, é interessante até para a sua vida pessoal, tá? Você conhecer isso aí. Tudo bem? Então, essa troca de cheques e outros papéis, por que outros papéis? Porque você tem também títulos, né? Então, essa troca títulos de cobrança, etc. Essa troca de cheques e outros papéis, ela era feita totalmente manual, ok? Totalmente manual. Hoje em dia, ela já para começar, nem entregam mais os cheques.
É a imagem do cheque que é passada de um banco para o outro, tudo bem? Ok. Aí, o que se deve lembrar antes, no meu primeiro curso de conhecimentos bancários que eu divulguei aqui no canal, se você pegar o curso antigo, eu ainda falo bastante sobre o sistema manual, porque ainda era cobrado demais. Mas agora a gente percebe, dos últimos 7, 8 anos para cá, que o que se cobra mesmo agora são as funções, os papéis de cada entidade participante do Banco do Brasil, do Banco Central, em relação ao sistema de compensação de cheques e outros papéis, ok? Então, o Banco do Brasil ele é o operacionalizador e o executor do serviço de compensação de cheques e outros papéis. A regulamentação é com o Banco Central do Brasil, ok? Isso é o que mais se cobra em relação às funções do Banco do Brasil no sistema financeiro nacional. Na nossa próxima aula, nós vamos iniciar a solução de questões, tá? Prepare aí o seu caderninho e fique ligado, porque eu vou ditar a questão, mostrar aqui a questão, o slide da questão, depois eu vou dar um tempo para você tentar responder, ok? E a gente retorna corrigindo, tá? Serão questões, diversas questões relacionadas ao conteúdo que a gente viu até agora no curso. Tudo bem, pessoal? Então, espero você na próxima aula. Até lá!